Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, encontraram? Me ajuda aqui, Fabiola. A partir do versículo 17. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Amém? Fecha seus olhos por um instante. Vamos apresentar esse tempo que nós vamos passar aqui na igreja, estudando a palavra do Senhor. Que o Senhor acalme o nosso coração, ministre na nossa mente, e que tudo que for dito, meditado na palavra do Senhor nesta manhã, encontre um terreno fértil no nosso coração. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Deus, por toda a tua beleza, pela tua grandiosidade, pela maravilha que tu és. Ó Deus, estamos aqui reunidos na tua casa nesta manhã, para aprender um pouco mais da tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Saímos da nossa casa de manhã e adentramos aqui no teu lugar para prestarmos ao Senhor um culto congregacional e sermos alimentados pela tua palavra. Fala ao nosso coração nesta manhã de uma maneira particular, com cada um de nós, aqueles que estão aqui dentro, aqueles que estão nos ouvindo através da internet. Fala ao meu coração mais uma vez. Deus, esta palavra tocou tanto o meu coração quando estava preparando esta aula, que ela possa alcançar os corações. Nos faz entender, Deus, os teus propósitos. É o que oramos a ti no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Nós estamos aí, estudando as lições a respeito da carta de Pedro, 1 Pedro, e o título da nossa lição é Uma Vida para Além da Religião. Quando nós pensamos em religião, nós entendemos que religião é importante, não é, irmãos? A religião tem uma importância social, psicológica, ela tem o seu valor, ela ensina as pessoas, ela conecta as pessoas, ela ensina princípios, ela ensina valores, ela oferece consolo, não é? Ela oferece significado para a vida, ela conecta, as pessoas umas às outras. É importante isso para a sociedade e é importante isso para os homens. Mas, apesar de todos os seus benefícios, nós sabemos que a religião não salva. Não é verdade? Religião não salva ninguém. Ser uma pessoa religiosa também não significa muita coisa.
Eu estava lendo outro dia a respeito da biografia de John Wesley, um grande avivalista inglês, e lá ele conta que um dia ele sonhou e foi ao inferno. E lá no inferno ele perguntou lá, para o demônio lá que o recebeu, aqui tem metodista? Ele respondeu, sim, um monte. Aqui tem batista? Sim, tem um monte. Aqui tem católico? Muitos. Aqui tem presbiteriano? Muitos. Ele foi ao céu. E lá no céu, a primeira pergunta que ele fez foi a mesma. Aqui tem metodista? Não. Aqui tem batista? Não. Aqui tem católico? Não. Aqui só tem aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Irmãos, coisa simples, se foi verdade ou não, mas traz um fundamento para nós. No céu não tem baia, no céu não tem título, no céu não tem divisão. Só vai para o céu aquele lavado e remido pelo Cordeiro. E Pedro, quando nós começamos a ler essa parte da brincadeira hoje, quando nós começamos a ler essa parte da sua epístola, nós entendemos que Pedro quer trazer para nós um assunto muito mais profundo. Ele vai falar que a salvação está relacionada com a santificação. E ele vai dizer para nós, passa para mim para o próximo vídeo, por favor. Ele vai falar para nós assim, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência. Obediência a quem, irmãos? Obediência a usos e costumes? Obediência à tradição? Não. Obediência à verdade. Qual é a nossa verdade? A palavra de Deus. A nossa verdade é Jesus, Tendo sido purificado por obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, Pedro, ele vai falar conosco que aquele que é salvo, ele tem que ter algumas evidências na sua vida. E por isso, ele vai falar, ele começa esse versículo dizendo, aquele que foi purificado. Aquele que foi limpo na sua alma, aquele que nasceu de novo. Nós temos alguns objetivos a ser tratados na aula de hoje. Quais são esses objetivos? Reconhecer que a nova vida do crente é fruto de uma semente preciosa. Você foi lavado e remido pelo sangue. Foi o sacrifício da cruz que o resgatou. É preciso valorizar a obra eterna de Cristo que gerou um novo ser no crente. Nós não podemos olhar para o sacrifício da cruz como algo comum. Nós precisamos ter entendimento do que isso significa na nossa vida, o valor que tem. Ele vai dizer no texto que nós lemos que é necessário livrar-se dos vícios da velha vida. E também evidenciar comportamento que represente transformação. O que o apóstolo Pedro está tentando nos dizer aqui? Que uma vida salva, ela precisa estar conectada com a santidade. Salvação conecta-se com santidade. Irmãos, a santificação do crente está muito mais relacionada com a sua maneira como se comporta do que com a doutrina que professa. Nós entendemos que existe um padrão de Deus, não existe, irmãos? Qual é o padrão de Deus? Jesus. Jesus é o padrão de Deus. Jesus é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. É um padrão baixo, irmãos? Não, é um padrão alto. Mas é o alvo. Ele é o nosso alvo. Quando nós aceitamos Jesus pela fé, somos tidos como santo diante de Deus. E nesta caminhada crescente em direção ao padrão de Deus, esse crescimento da fé do crente vai ser refletido na progressão da sua santificação.
Quanto mais o crente se aproxima do Senhor, quanto mais ele conhece a Deus, ele vai nesta progressão. Ela não é instantânea, ela não é uma mágica, ela é contínua e sempre no sentido do padrão de Deus. O seu modo de reagir às diversas situações conflituosas da vida vai indicar o seu grau de santidade. Vai indicar em que lugar você se encontra nesse crescimento. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque o padrão de Deus, ele não muda. Mas se o crente esfriar na sua fé, ele vai experimentar, sim, uma decadência no seu padrão, uma regressão no seu padrão. E isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente hoje, nós vivemos em uma cultura onde tudo é normal, onde tudo é aceito, e assim o crente acaba sendo influenciado e passando a enxergar determinadas coisas que a Bíblia condena como algo comum, abrindo mão desse padrão. A verdade é que o crente evidencia o seu crescimento, a sua santificação, quando ele se relaciona com Deus de maneira mais próxima e com os seus irmãos. Nosso relacionamento, ele é assim. Há um padrão definido pela palavra de Deus, ao qual eu e você temos que ter. Este padrão não é estabelecido por homens, mas pela palavra do Senhor. O Senhor, ele tem uma expectativa, né? E quando o crente começa a esfriar na sua fé, ele vai se distanciando da santificação. E isso é muito sério, porque a santificação, ela é imperativa na vida do homem. O que significa isso? É uma ordem, não é uma escolha. A palavra de Deus vai dizer a nós: sede santos, porque eu sou santo. É o próprio Deus falando comigo e com você. Então isso tem que trazer a mim e a você um desejo ardente de ser santo. Agora, como nós verificamos se um crente tem caminhado por este caminho, se ele tem desenvolvido, se ele tem crescido no caminho da santificação? Como nós verificamos se algo é verdadeiro ou é falso, irmãos? Pelas evidências, não é assim? Uma nota de R$100. Como ela evidencia que ela é verdadeira ou falsa? A nota verdadeira, ela traz com ela o quê? Marca d'água, relevo. Existem ali alguns elementos impossíveis de ser replicados. E assim ela é identificada se ela é verdadeira ou se ela é falsa. O que evidencia um azeite, um bom azeite, se ele é verdadeiro ou falso? Sua cor, seu cheiro, seu paladar. O que evidencia uma taça de cristal? O som que ela emite. Então, as evidências, elas nos dizem que é possível, sim, verificar a autenticidade de algo que se diz verdadeiro. É a mesma coisa o crente. Nós temos que ter em mente, irmãos, que existe joio misturado no trigo, não existe? Joio canta? Joio canta. Joio ora? Ora. Joio até prega. Mas como eu reconheço o que é joio e o que é trigo? O fruto. É o fruto, é a evidência que identifica quem é quem. Então, a partir deste momento, Pedro vai falar sobre isso, sobre a evidência na vida do crente. E ele vai nos dizer que existem duas evidências básicas.
para aquele que professa a fé em Cristo. Ele pontua duas características, e a primeira é ser temente a Deus. Ele vai dizer no versículo 17, ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor durante o tempo da sua vida. Tenha temor a Deus. Temor, eu já disse aqui outro dia que eu ouvi essa frase e não vou me cansar de repetir, que temor é ver Deus me vendo. Pense muito nisso, irmãos, nas suas ações, nas suas atitudes. Ele começa esse versículo dando ao crente uma razão. Olha, ande com temor durante todo o tempo da sua vida, porque Deus é juiz. E Ele é quem vai julgar as suas obras. É Ele quem vai julgar a sua vida. E Ele vai julgar cada um individualmente, segundo as suas obras. Segundo Coríntios 5:9 diz que todos deveríamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós já estudamos aqui em escatologia que o tribunal de Cristo é para crente. O tribunal de Cristo é para aqueles que vivem uma vida com Deus. É preciso esse crente ser temente a Deus. Ele precisa ser responsável pelas suas ações. Ele precisa entender que ele está cercado por uma multidão de testemunhas. O crente, ele não pode se colocar num lugar de escândalo, de vergonha, de tropeço para o evangelho. Ele tem que se resguardar. Ninguém está falando aqui, irmãos, de coisa fácil e de coisa simples, não. Mas são decisões que se tomam na vida pela maturidade desse crescimento, do entendimento da necessidade de se ter uma vida santa. As duas características básicas às quais Pedro vai dizer, ser temente a Deus e levar em conta o preço do resgate. Quando eu, cristão, que já aceitei Jesus, levo uma vida mais ou menos, eu estou dizendo para Deus que o preço do resgate não tem valor nenhum para a minha vida. Não significa muito. Pedro vai dizer no versículo 18, que o preço que foi pago não foi pago com valores terrenos, não foi pago com coisas corruptíveis como ouro e prata. É interessante Pedro usar este exemplo, porque ouro e prata eram os mais importantes meios de pagamento da sua época. Apesar de pensarmos que ouro, como metal precioso, ele se desgasta e ele também pode se corromper. Mas o preço que foi pago foi com sangue. O seu resgate e o meu foi pago com sangue. O valor do resgate é elevado ao se constatar que fazia parte do projeto eterno de Deus e aos homens. E foi manifestado a amor, por amor a você e a mim. Quando ele vai dizer no versículo 18, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Lá em Levítico, Deus começa a mostrar para o homem como é que esse preço ia ser pago. Ele vai dando entendimento do valor do sangue, até chegar em Jesus.
O preço pago com sangue foi necessário, irmãos. Foi uma morte sacrificial. Ali numa cruz, o precioso sangue de Jesus foi derramado. A Bíblia diz que aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós. Pedro, depois de dizer aos seus irmãos, olha, é necessário ser santificado, lembra de onde vocês foram tirados. Agora ele passa a lembrá-los quem é Jesus. Nós nunca podemos esquecer quem é Jesus na nossa vida. Nunca podemos acostumar com o sacrifício de Cristo. Nunca podemos lembrar desse sacrifício só na Santa Ceia. Eu tenho que temer a Deus, eu tenho que valorizar aquilo que foi feito por mim. Quando Pedro chama a atenção do seu leitor pelo valor do sangue, ele está dizendo a nós o quê? Olha, as suas obras não têm valor nenhum para te salvar. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que faço bem. Ai, irmãos, isso é obrigação de todos, crentes e não crentes. Não são as suas obras. As nossas obras, elas precisam refletir quem nós somos em Cristo. Amém? As nossas obras. Ele vai dizer que por meio de quem nos redimiu, né, ele vai descrever a exclusividade e a superioridade do Senhor. Ele existia antes da fundação do mundo. Ele vai falar da sua pré-existência, da pré-existência de Jesus. Ali fica muito claro para nós o plano divino da redenção pelo Filho. Deus não foi pego de surpresa no Éden. Deus tinha um plano de redenção para o ser humano. A ressurreição de Jesus. A ressurreição deixa claro para nós que o sacrifício foi completo, que o preço foi pago. Fica muito nítido ali a obra da redenção. Jesus nos redimiu para que aqueles que creem nele pudessem chegar a Deus pela fé. Nós tivemos, através de Jesus, um caminho aberto de intimidade com Deus. Agora nós não precisamos de intermediadores. Jesus vai declarar em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmãos, através de Jesus nós podemos depositar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. A coisa mais maravilhosa que o crente desfruta é da esperança. A esperança nos mantém firmados. A esperança em Cristo Jesus não nos deixa ficar indo de um lado para o outro. Porque temos certeza de quem é o nosso Redentor. É disso que Pedro está falando aqui. E por nós termos esperança no Senhor, nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todos os nossos receios e anseios. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Não tem? Se você está aqui hoje, você é prova disso, que o Senhor tem cuidado de você. Depois de falar dessas duas evidências básicas na vida do crente, ele vai falar de uma excelência, de uma evidência excelente, que é o amor fraternal. Aqui há uma exortação
do crente para que ele entenda o valor desse relacionamento entre irmãos. Existem pessoas que não valorizam a comunhão. Existem irmãos que não querem estar junto, não quer participar, não valoriza. Mas eu quero te dizer nesta manhã que é tempo de mudar esta mentalidade. Porque uma das evidências, a evidência mais excelente, é o amor fraternal. E ele vai dizer que buscássemos esse amor com ardentemente uns aos outros de coração. Pedro, ele vai falar de uma mudança que nós experimentamos, não exteriormente, não aparentemente, mas uma mudança interior, na alma. Quando ele diz que fomos purificados. Nós fomos purificados aonde? Aqui dentro. Na minha mente, no meu coração, nas minhas emoções, na minha alma. Eu fui transformado. E essa transformação, por obediência à palavra de Deus, me leva a entender a importância deste novo propósito de vida com Cristo, que é desfrutar desse amor, e um amor não fingido, um amor sincero. Ele vai nos exortar, dizendo: olha, você vai amar de todo o seu coração e de maneira o quê? Ardente, intensa. Buscando conhecer, chegar perto, estar próximo. Irmãos, como nós precisamos entender profundamente essa exortação de Pedro. Como é importante entendermos que nós seremos conhecidos pelo mundo através do amor que manifestamos uns aos outros. O próprio Jesus disse isso, fez essa declaração. Lá em João 13, ele vai dizer: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, tem gente que é difícil de amar? Tem. Mas por ser difícil eu não vou amar? Não, vou amar sim. Aí que a gente tem que amar mais. Quem tem muitos filhos, tem sempre um filho que dá mais trabalho. Esse filho que dá mais trabalho exige mais do seu amor ou menos do seu amor? Mais do seu amor. Você vai amar mais. Vai exercer mais. E esse que é mais difícil, eu vou amar mais. Pedro vai dizer que foi pela palavra semeada em nós como uma boa semente, que acordamos do sono do pecado e da ignorância para o conhecimento da verdade de Deus. Irmãos, nós temos visto hoje tanta heresia, tanta coisa que chega a ser inacreditável, sendo postado, sendo dito, sendo feito. E eu acredito que muito disso está aí, um terreno fértil para esses crescimentos de heresias, porque falta aos crentes o quê? Conhecer a palavra, estudar a palavra. As mulheres pedem sabedoria a Deus. A sabedoria vem através da palavra, irmãs. Estude a palavra para ser uma mulher sábia. Homens, vocês são chamados para exercer um papel muito importante. Estude a palavra.
para entender qual é o seu papel na sua família, o seu papel na igreja, o seu papel na sociedade. Não deixe que ninguém fique ditando. A palavra de Deus é a verdade, é ela que traz estes princípios. Não fique tentando adequar a palavra à sua vida, não. A sua vida que tem que ser adequada à palavra de Deus. Não inverta as ordens. Estude a palavra de Deus. Ele vai dizer, ele vai fazer uma citação de Isaías, quando ele diz que essa palavra ela é incorruptível. O homem, ele com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com toda a sua beleza, com toda a sua eloquência, com tudo aquilo que ele possa significar, passa. Ele morre e fica tudo aí. Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela é viva, ela é incorruptível, ela é um fundamento para que eu e você sejamos exortados a vivermos uma vida cada vez que agrade mais ao Senhor. E Pedro, ele está preocupado com isso. Com base na palavra, é que eu vou construir uma relação com Deus e com meus irmãos. Não é com base nas minhas emoções, não é com base do meu achômetro, é com base na palavra. Nós precisamos buscar, estudar a palavra de Deus, de desejar conhecer a palavra de Deus cada dia mais. E é disso que Pedro está falando. E ele vai chamar a atenção para estes irmãos, falando, olha, depois que você foi purificado, resgatado, tirado do lugar que você se encontrava, agora é momento de você se despojar dos velhos vícios, daquele comportamento antigo. Não é? A vida cristã, ela consiste também, irmãos, numa negação de algumas práticas. E esta negação sou eu individualmente, cada um de nós, que vamos assumir o comportamento de crente. Pedro vai dizer, olha, deixando, abrindo mão, colocando de lado, afastando-se destas coisas. De quê? Fingimento, malícia, engano, inveja, toda sorte de maledicência. Ele vai apresentar aqui 5. Maldade, malícia. Aquela iniquidade que ocupa o coração do homem. Ah, fulano merece o que está acontecendo com ele. Não, irmãos. Espírito de engano. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Não hesita em usar meios escusos para levar vantagem. Fala sobre hipocrisia. Hipocrisia é o quê, irmãos? Fingimento. Finge ser uma coisa usando máscaras para enganar. Mas sabe quem ele está enganando? A ele mesmo. Porque a Deus ninguém engana. Inveja, desejo de obter vantagem pessoal ou menosprezo a qualidade do outro. É triste, irmãos, mas Pedro está falando para mundano ou para crente? Está falando para crente, para homens e mulheres que se achegaram a Jesus. Ele vai falar da maledicência. O que é maledicência? Aquele falatório maldoso da vida do outro. Um dia desse eu vi um vídeo na internet, que a família se reuniu
e fizeram um pacto. Vocês viram esse vídeo? Nós não vamos falar mal da vida de ninguém. Aí ficou todo mundo ali reunido, um olha para o chão, um olha para o teto, um olha para o celular. Não tinha assunto. Irmãos, essas práticas no mundo, elas são normais. Elas são aceitas. Mas na vida do crente, não. Na vida do crente, não. Antes de conhecer a Cristo, eu poderia até viver isso e achar isso normal. Mas com Cristo, não. Eu tenho que rejeitar. E quem me conhece e sabe que eu sou crente, tem que saber que eu não empresto meu ouvido para essas conversas. Tem que saber que eu não sou esse tipo de pessoa. Isso, irmãos, chama-se postura, despojar, despojamento do velho homem. E Pedro vai adiante, ele vai falar assim, olha, você vai despojar do velho homem, mas você também vai buscar adquirir hábitos saudáveis. Você precisa de força para isso. Você vai substituir as velhas práticas com as boas práticas, as novas práticas, as práticas que o Evangelho de Cristo nos ensina. A pessoa que não abandonou os velhos vícios, das duas uma, ou não é cristão ou não amadureceu ainda. É necessário crescer. E ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 1, deixando, pois, toda malícia, engano, fingimento, inveja, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom. Você sabe quem Deus é. Deseje, como um recém-nascido, deseja o leite materno, a crescer, a melhorar, a mudar. E esse caminho é a palavra de Deus. Busque ser transformado. Leve uma vida isenta de mentira. Busque viver a verdade. Você vai experimentar esse crescimento saudável dia após dia. Se você já provou que o Senhor é bom, você foi alvo da graça dele, não aceite outra coisa a não ser a palavra de Deus para dirigir a sua vida. Ah, não. Agora existe uma corrente nova que está muito mais clara para mim. Não, irmãos. Cuidado. Cuidado. É a palavra de Deus. Busque entender as orientações do Senhor para a sua vida. Eu já comentei isso uma vez e vou falar de novo. Eu fico muito preocupado com as igrejas de hoje que têm abolido a escola bíblica dominical dos seus cultos. É o mesmo culto 3 vezes, 4 vezes ao dia, a mesma palavra, a mesma pregação. Eu fico encantada com a nossa escola bíblica, o número de membros que vem, porque é um momento de aprendizado, é um momento de ensino. É um momento de crescimento. É um momento de eu verificar na Bíblia aquilo que está sendo dito. É um momento de eu tomar para a minha vida os princípios da palavra de Deus. E eu queria te perguntar nessa manhã, irmãos, qual a intensidade do seu desejo em relação à palavra de Deus? Qual a intensidade? Com que intensidade você se dedica à palavra de Deus? A palavra de Deus na sua casa, ela é o quê? Uma prática diária? Ela é um enfeite? Ela é um amuleto? Com que intensidade
você tem se dedicado à palavra de Deus? Nós não podemos servir a um Deus com interesse de coração, a um Deus que nós não conhecemos. Não conhecemos pessoalmente, conhecemos só de ouvir falar. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada, não consigo entender. Eu não leio a Bíblia porque quando eu começo a ler, minha mente fica confusa. Eu não leio a Bíblia por isso, eu não leio a Bíblia por aquilo. Irmãos, motivos não vão faltar. Porque é uma resistência espiritual mesmo. Porque a palavra de Deus nos diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Essa verdade é a Bíblia. Precisa ser conhecida, estudada, lida, meditada. Trazer à memória. Vocês estão vendo a propaganda, o anúncio da formatura do curso de teologia nos anúncios da igreja, não estão? Pois é, a igreja proporciona um estudo teológico. Quando esse estudo foi trazido para aqui, quando abrimos a porta para esse curso de teologia, nosso alvo era quem? Nosso alvo era quem? A igreja. Os irmãos. Já vai para 8 anos. 8 anos. Se você ainda não passou por essas classes, faça um propósito com Deus para o próximo ano. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero estudar. Eu quero me dedicar ao estudo da palavra de Deus. Eu quero tirar um tempo da minha agenda que é tão corrida e estudar a palavra. Pedro, partindo já para a nossa conclusão, né? Ele reconhece que a santificação está relacionada com a maneira como eu me comporto, né? A minha santidade, ela é manifesta nas minhas atitudes. Outro dia, uma pessoa muito querida minha, conversando comigo, não é da igreja, é da minha família, conversando comigo, falou um palavrão. E eu fiquei assim, meia chocada, porque na minha casa, na minha família mais próxima, nós não temos costume nenhum, nunca tivemos. E na mesma hora ele percebeu o meu choque e me pediu desculpa. E eu vou falar uma coisa para vocês, aquilo alegrou tanto o meu coração, porque ele entendeu, Enéas. Ele entendeu. Ele entendeu com quem ele estava conversando. Irmãos, as pessoas precisam olhar para você e ver em você o reflexo da luz de Cristo. Você precisa exalar o perfume de Cristo. E isso não é recitando meia dúzia de versículos que você decorou. Isso são nas suas ações do dia a dia. Que tipo de crente você é? E eu não estou falando aqui, irmãos, de justiça, desse senso de justiça que muitas vezes nós caímos nessa armadilha. A Bíblia diz que o meu senso de justiça diante de Deus, ele é trapo de imundície. Então, quem sou eu para poder julgar o outro? Meu papel não é esse. Até porque eu sou chamada ao quê? A amar. E a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidão de pecados. E eu não amo porque ele é bonzinho, eu não amo porque ele é certinho, eu não amo porque ele gosta de mim, eu não amo porque ele faz tudo do jeitinho que tem que ser feito. Não, eu o amo porque a palavra de Deus assim me ordena. E eu entendo o papel desse amor.
por isso eu o amo. A aula de hoje, ela nos trouxe em mente que ser temente a Deus é uma atitude básica. Pois o temor é o quê, irmãos? Princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios. O homem que teme a Deus, ele é um homem sábio. Eclesiastes 12:13 nos diz que de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Todas as vezes que a sua lanterninha se acender, a primeira coisa que você tem que ter é: isso está de acordo com a palavra de Deus? Não, eu estou fora. Ah, mas está todo mundo fazendo, pastora. Não. Ah, mas está muito difícil. Não. Eu quero ser aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Então eu preciso praticar aquilo que a palavra de Deus manda que eu pratique, que eu faça. O amor é a evidência por excelência. Então que eu procure amar o outro, sem levar em conta as suas ofensas, não é? Que eu me mantenha em silêncio quando eu não tiver nada de bom para dizer. Isso é exercício, irmãos. Às vezes, determinadas situações nos mexem conosco e fazem a vontade nossa de quê? De vomitar tudo que está aqui, ó. Aí você para e pensa: eu vou falar tudo que eu tenho para falar, e aí, vai mudar o quê? Vai mudar alguma coisa? Não, então não fale. Não fale, guarde, fique em silêncio, perdoa, vai orar. Não crie desgastes desnecessários. Ele vai dizer que nós precisamos nos despojar. Colossenses 3:8 nos diz assim: agora, porém, abandonai também todas estas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, uma das coisas que a Bíblia mais chama a minha atenção e a sua, é que nós tenhamos que renovar o nosso conhecimento. Você tem noção do quanto é importante conhecer a palavra? Porque é através deste conhecimento que eu vou me libertando, que eu vou me vestindo do novo. Nós temos que tomar cuidado para não cairmos na mesmice, para não sairmos do mesmo lugar. Tem pessoas que entram ano e sai ano e a vida dela com Cristo não muda. Não há mudança, sabe por quê? Porque não há decisões, não há atitude de mudança. Não quero mais viver assim, eu entendo que é necessário mudar. A palavra de Deus, irmãos, Paulo vai dizer que ela é como um espelho. Quanto mais eu me aproximo de um espelho, mais claro fica os defeitinhos do rosto, não ficam? Eu vejo aquela espinha, eu vejo aquela manchinha, eu vejo aquilo ali. Quanto mais perto eu chego do espelho. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quanto mais perto eu chego da palavra de Deus, mais claro fica para mim aquilo que precisa ser mudado. Então, não coloque longe de você esta palavra. Pelo contrário, traga para mais perto possível. Irmãos, a base dessas atitudes está na palavra. Isaías 46, o texto que Pedro usou, vai dizer assim: todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo.
Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você fizesse essa pergunta a você mesmo. Com qual intensidade eu tenho me relacionado com a palavra de Deus? Com qual intensidade eu tenho buscado a revelação da palavra de Deus? Com qual intensidade a palavra de Deus tem causado impacto na minha vida? Fala com Deus nesta manhã, irmãos. Senhor, eu quero viver uma vida de evidências. Evidências de crente. Evidências de quem ama a Deus. Evidências de quem ama o irmão. Eu quero viver uma vida nova em Cristo Jesus todos os dias. Que a minha vida evidencie a fé que eu tenho professado, que a minha vida seja exemplo da bandeira que eu tenho levantado como uma pessoa cristã, como uma pessoa que ama Jesus. Fala você com Deus, irmãos. Não pense que você já chegou aonde tinha que chegar, não. Não existe limite para esse crescimento. Esse crescimento só vai findar na glória. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nessa peregrinação, nós estamos neste caminho crescendo dia após dia. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ah, Deus, como eu amo a tua palavra, como ela é nova e eficaz. Existem textos que já lemos tantas vezes, mas o Senhor sempre nos surpreende com algo novo. Meu Deus, nesta manhã, que fique claro para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, a importância de se evidenciar uma vida em Cristo. Que esta evidência, Senhor, seja de amor, que eu possa amar incondicionalmente aos meus irmãos, a minha família, a todos que me cercam, que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer em nós este verdadeiro amor. Oh Deus, mas para isso, nós precisamos entender a tua palavra, precisamos conhecer a tua palavra. Senhor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, principalmente aqueles que têm dificuldade em ler a tua palavra. Desperta neles, meu Deus, o desejo ardente de ler a Bíblia. Como a criança, o recém-nascido anseia pelo leite materno, que nós possamos ansiar pelo desejo de conhecer a tua palavra dia após dia. Oh Deus, não só conhecer, mas vivenciar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor espera para a vida de cada um de nós. Meu Deus, muito obrigado por esta manhã tão abençoada. Obrigado, Deus, por este dia. Que o Senhor possa nos proporcionar, Senhor, um tempo gostoso em família, e que à noite possamos estar aqui louvando e bendizendo o teu nome. Meu Deus, obrigado, Senhor. Meu coração é grato, porque todos os dias sou testemunha da tua misericórdia sobre nós. Meu Deus, abençoe os meus irmãos, leva-nos em segurança aos nossos lares, que possamos ter um almoço gostoso, um dia de descanso, e que a tua palavra, mais do que qualquer outra coisa, venha germinar no nosso coração. Oh Deus, esta é a nossa oração de gratidão ao Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. No nome de Jesus oramos e agradecemos.